Eu queria que ela tivesse visto. Queria que tivesse sentido o peso da minha ausência em cada canto daquela casa que um dia foi nosso mundo. Mas o que aconteceu? E como cheguei até aqui? Deixe-me contar. Meu nome é Antônio, e, se tivesse que resumir tudo em uma palavra, diria que minha história começou com uma traição. Não uma traição qualquer, a traição que corrói, que destrói não só a confiança, mas corrói o próprio chão onde se pisa. Eu costumava pensar que era invencível naquilo que fazia, que minha vida financeira era uma fortaleza impenetrável. Mas estava enganado. Tudo ruía ali, diante dos meus olhos, a partir do momento em que a percebi olhando para ele. Ela se chamava Marta. Tomávamos café pela manhã. Minha mãe sempre dizia que ela tinha olhos como janelas para a alma, e talvez fosse verdade. Eu nunca olhei para aqueles olhos como algo que pudesse me ferir, até que me feriram da forma mais inesperada. Nós éramos jovens, apaixonados, e um dia sonhei construir um império ao lado dela. Trabalhávamos juntos no escritório pequeno onde, juntos, dividíamos o sonho da última promoção, aquele projeto que poderia mudar tudo. Eu a queria ali para sempre. Eu acreditava que a confiança era inquebrável. Eu acreditava que ela ficaria comigo até o fim. Mas tudo que ela desejava estava longe de mim. Percebi que ela me escondia segredos. Pequenos jantares que sumiu em explicar, telefonemas que terminavam quando eu entrava na sala, roupas novas que não foram compradas comigo. Tudo isso num emaranhado de pequenas atitudes que me fizeram duvidar, até que encontrei a mensagem. Aquela mensagem que congelou minha alma. A confirmação daquilo que eu temia, ela estava me traindo. A traição dela não foi o único motivo. Foi a forma como ela fez isso, com um colega de trabalho, o Paulo. Ele, um rato de escritório, sorridente demais para ser honesto, com seu olhar sempre calculado, sempre à espreita. Naquele momento, minha dor não era apenas pessoal. Era profissional. A confiança que eu tinha depositado no time, naquilo que havíamos construído, tinha sido usada contra mim. O que era meu, profissionalmente, virou terreno dele e dela. Eles riam, enquanto eu me afundava em dúvidas, pensando no que perdi. A dor era um nó na garganta, uma vela que queimava lentamente até apagar toda a luz dentro do peito. Eles estavam me traindo, e pior, tramando para me derrubar no próprio emprego, na própria vida que eu batalhei para construir. Quando ela me enfrentou a primeira vez, disse que eu era um tolo por não perceber. Que eu estava cego, e que merecia tudo aquilo porque era fraco demais para acompanhá-la. As palavras dela doeram mais do que qualquer tapa. Dói mais a humilhação que a agressão. A ansiedade consumia o pouco que restava da minha confiança. Naquela noite, enquanto ela saía para mais uma destas supostas reuniões de trabalho, só Deus sabe o que realmente acontecia nessas reuniões, eu escrevi para mim mesmo uma promessa. Uma promessa silenciosa, para ninguém ouvir, um compromisso comigo mesmo de que a próxima história não teria espaço para ninguém que me traísse. A verdade é que, naquele momento, eu não tinha nada. Terminei o meu contrato com a empresa que havia me sustentado por anos, enquanto a Marta e o Paulo seguiam rindo, aproveitando a balbúrdia que criaram. Tinham me queimado, tentando apagar a minha história. Mas não sabiam ainda que eu sou um homem paciente. Os primeiros meses foram os piores em anos. Acordava todas as manhãs com aquele nó no estômago, imaginando como reconstruir tudo. Vivi naquela angústia densa que te consome ao ponto de não sentir mais uma gota de esperança. Muita gente achou que aquela seria a minha queda, que sairia do mapa para sempre. Parecia mesmo que meu mundo havia desmoronado. Mas foi nesse abismo que comecei a trabalhar. De dia, fazia qualquer tipo de serviço que encontrava, desde entregar documentos, ajudar em pequenas lojas, até trabalhos informais que ninguém se dignava a respeitar, mas que restituíam o gosto do esforço e da dignidade. À noite, no silêncio do meu quarto apertado, lia tudo o que podia sobre negócios, finanças, investimentos, o que fosse para fugir daquela imensa humilhação. Não houve ajuda. Nem um amigo de verdade, porque muitos se afastaram, incapazes de lidar com o homem que falhou, como diziam. A solidão finalmente se tornou minha companhia constante. E dentro daquela solidão,
carreguei uma ferida aberta, um desejo de provar que aquele capítulo não seria o fim da minha história. Foi assim, desconstruindo minhas próprias limitações, que comecei a encontrar caminhos. Desenvolvi um pensamento que até então não tinha: ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro para mim, do meu jeito, sem depender de ninguém. Comecei com pequenos investimentos, muito pequenos mesmo, um mercado usado para apostas financeiras, criptomoedas, qualquer coisa que pudesse dar um fôlego. Lembro das noites intermináveis olhando para aquela tela do computador, correndo riscos quase irracionais, aprendendo com cada erro, com cada perda. O dinheiro não apareceu de uma hora para outra, muito menos a tranquilidade, mas o meu espírito começou a mudar. O homem que saiu daquela traição era mais esperto, mais frio e determinado, era alguém que não poderia mais ser enganado. Enquanto isso, a Marta e o Paulo seguiram com seus jogos. Ela continuou diminuindo meu nome, contando mentiras para redes íntimas, tentando me apagar da história que, no fundo, era minha. Mas não sabiam do que vinha pela frente. Jurei que não seria subestimado mais uma vez. Minha vingança não seria gritaria ou confronto aberto, porque esses geralmente destroem ambos os lados. Minha vingança seria a construção de uma nova vida, tão sólida e brilhante que ninguém pudesse negar. O Antônio que eles tentaram destruir ressurgiria maior, mais forte e milionário. Era uma vingança silenciosa, paciente e cruel como o aço. E foi assim que, dali da ruína, comecei a erguer meu império. O silêncio, no início, parecia pesado demais para suportar. Como se eu tivesse sido arrancado do mundo comum, e jogado numa prisão invisível onde havia apenas eu, minha raiva e um vazio que não sabia preencher. Mas, com o tempo, aprendi que o silêncio não é fraqueza, ele pode ser um grito abafado que prepara o terreno para a tempestade mais específica e certeira. Eu não nasci para ser coadjuvante da minha própria vida. Talvez tenha demorado para perceber isso, mas, quando vi, já era tarde demais para voltar atrás. Marta já tinha virado página, provavelmente já tinha refeito seu império de mentiras e jogadas sujas ao lado do Paulo, e eu estava ali, recolhendo os cacos de um sonho que parecia ter sido feito de vidro fino. Mas eu não ia me render. Nos primeiros meses após a ruptura, a realidade bateu com força demais. Sem emprego fixo, sem apoio, sem sequer um lugar seguro além daquele quarto apertado que aluguei barato. Mais do que a dor da traição, sentia vergonha de mim mesmo, vergonha por ter sido tão cego e bobo. Mas essas sensações eram incomodantes, e para sobreviver, eu precisava me desprender delas. Passei a ouvir atentamente o que as pessoas menos notavam, as pequenas falhas do mercado, as brechas que ninguém via, as oportunidades escondidas por trás das crises. Cada fracasso que eu tive no começo foi tratado como uma lição gravada na mente, meticulosamente arquivada para um dia usar. Aprendi a investir no que antes eu pouco entendia: ações, derivativos, trade digital, startups. Um universo que parecia distante e confuso, mas que, para mim, virou um desafio de vida ou morte. Não me restava outra escolha. Cada perda foi transformada em combustível, em impulso para continuar. Lembro do cansaço absurdo que sentia ao final de cada madrugada, com o rosto grudado no brilho da tela do computador, sonhando com algo melhor, e odiando ao mesmo tempo aquilo que aquele computador me lembrava, a perspicácia que eu não tinha antes, a inocência de um homem que confiava demais. Mas era um jogo perigoso. Eu poderia ter me perdido ali, atolado em dívidas, iludido por falsas promessas. Porém, havia algo dentro de mim que não permitia. Era ódio? Talvez. Mas também era esperança. A esperança de que eu poderia ser maior do que aquele homem traído. Foi nesse período que conheci o Miguel. Não nos apresentaram através de redes sociais ou eventos, nem numa festa badalada. Conhecemo-nos numa pequena cafeteria onde eu costumava passar as manhãs, só para me afastar da casa. Ele era dono de uma pequena empresa de tecnologia, nascida e criada em Lisboa, que também estava começando a tentar algo novo, mas com uma diferença crucial: o Miguel sabia enxergar além do óbvio. No começo, éramos só duas pessoas conversando sobre ideias, falhando em planos, compartilhando estratégias de negócios. Mas logo, nossa conexão tornou-se uma parceria real. Miguel tinha talento para inovar, e eu tinha fome para fazer acontecer.
Ele acreditava na minha capacidade, mesmo quando eu não acreditava. Juntos, começamos a desenvolver um projeto que, inicialmente, ninguém daria 2 tostões por ele. Um sistema de integração de dados simples, focado em pequenas empresas que não tinham recursos para investir em tecnologia. Parecia modesto, mas era a minha chance de finalmente mostrar que eu era mais do que o homem que havia sido descartado. Nos primeiros meses, a equipe era minúscula, aliás, éramos só eu, Miguel e um programador freelancer que trabalhava remotamente. Ninguém acreditava no que fazíamos. Os bancos recusavam empréstimos, nossos contatos fechavam portas. Mas entendemos que, no fim das contas, quem acredita verdadeiramente é quem constrói no silêncio. Nessa caminhada, enquanto nosso projeto ganhava formas, voltava sempre ao passado para alimentar minha sede de vingança. Lembrava da Marta com o Paulo, a facilidade como se uniram para me derrubar, as noites de festas que ela dizia serem para trabalho, as piadas que ele fazia, certo da minha derrota. Cada memória acendia um fogo que eu teria que dominar para não explodir, mas também não perder. No fundo, percebi que minha maior vingança seria prender cada um deles em sua própria mediocridade. Eles se contentaram com pouco, trocaram honra por facilidade, e eu faria o oposto, elevaria meu nome, apesar deles. Sem que eles pudessem me tocar, eu construiria um legado de verdade. Com o tempo, nosso sistema começou a ser notado. Uma pequena loja adotou nossa solução, depois outra, até que um contrato maior abriu portas para pequenas cidades no interior. Lembro da noite em que recebemos a primeira grande compra. Não havia festa, apenas um silêncio cúmplice entre nós três. Eu era um homem que se recuperava das cinzas. Mas não posso negar que, apesar do progresso, algumas feridas permaneciam abertas. Eu sentia falta de pessoas que acreditassem em mim, da sensação de estar completo. A traição não destruiu só minha carreira, destruiu minha maneira de confiar nas pessoas. Demorei a me abrir e mostrar quem eu realmente era, mas sabia que precisava superar isso se quisesse chegar onde sonhava. O caminho para a riqueza nunca foi só sobre dinheiro, para mim. Foi sobre recuperar a dignidade e provar que ninguém poderia pagar o que sou. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele homem ferido foi a base da minha transformação. Ele foi o início do que me tornaria. Ainda faltava muito para que essa história terminasse. Ainda tinha que encarar o fantasma do passado, e mostrar para Marta, pro Paulo, e para o mundo, que aquele Antônio que eles quiseram destruir, ressurgiria maior do que nunca. Minha vingança estava só começando. Eu nunca imaginei que a maior vitória seria sentir que eu estava no controle da minha própria vida novamente. Depois desses meses vivendo no fio da navalha, entre pequenos negócios e investimentos que pareciam tiros no escuro, finalmente a mudança começou a acontecer e, acredite, não foi apenas por causa do dinheiro. Quando recebi o primeiro grande contrato para o nosso sistema, pensei que iria explodir de alegria ali mesmo, no escritório apertado onde tudo nasceu. Mas não aconteceu nada além de um silêncio interno, uma calmaria suspeita que assombrou meus pensamentos. Eu estava começando a entender que a perda, a traição, tinham deixado marcas tão profundas que eu não sabia ainda se queria mesmo celebrar. Foi Miguel quem me acordou daquelas reflexões sombrias. Ele dizia que, para que o sucesso valesse alguma coisa, precisava vir acompanhado da minha paz. Que dinheiro, sem paz, virava uma armadilha. Eu não discordava, mas a verdade é que, naquele momento, pesava demais a sombra do passado para que eu pudesse enxergar luz. As ligações começaram a aumentar, e com elas, a responsabilidade. Minha vida virou uma rotina de reuniões, cálculo de investimentos, negociação de contratos, partes do quebra-cabeça que eu nunca havia construído sozinho, e que exigiam mais coragem do que minhas fraquezas permitiam mostrar. No escritório pequeno, onde a luz natural entrava timidamente pela janela da frente, eu era o comandante de um navio que ganhava força, apesar das tempestades internas. Marta estava longe dali, talvez rindo com Paulo, subestimando cada passo meu. É engraçado como pessoas traidoras acreditam que a vida é um eterno palco para seus jogos de ego, esquecendo que a verdade sempre tem uma maneira lenta e silenciosa de vir à tona. Foi nesse momento que comecei a notar mudanças no meu círculo.
Alguns dos amigos que sumiram no auge da minha crise tentavam se reaproximar, sussurrando desculpas, querendo compartilhar silêncios. Eu os observava, desconfiado, sem espaço para reencontros. Não que eu fosse vingativo gratuitamente, mas não havia mais lugar para enganos ou falsidades na minha vida. Quem me traiu, perdeu a chance de me ter por perto. Um dia, numa dessas reuniões que pareciam intermináveis, um investidor entrou no nosso escritório. Ele não era um homem qualquer, seus olhos tinham o brilho frio de quem tinha tudo, e seus sorrisos eram calculados como peças num jogo de xadrez. A primeira impressão foi ruim, mas eu precisava desse investimento para transformar o projeto em algo maior. Não podia deixar o orgulho se sobrepor. Miguel percebeu minha hesitação. Ele me lembrou que essa era nossa oportunidade de ouro, e, naquele momento, decidi confiar não só no sistema que havíamos criado, mas também na minha capacidade de assumir riscos. Aceitar que o caminho da vingança seria, mais do que uma corrida para o topo, um teste permanente contra as minhas próprias fraquezas. O investimento veio, e com ele, a expansão do negócio. Passamos a contratar mais pessoas, a estabelecer metas ambiciosas. Mas, mesmo assim, em alguns momentos, a voz da dúvida ecoava na minha cabeça: será que eu conseguiria construir algo tão grande sem perder a essência que me manteve vivo? Será que sobreviveria ao peso desse empenho constante? E, no meio dessa batalha interna, a lembrança dela surgia sempre que menos esperava. Marta, com seus olhos que um dia foram janelas para minha alma, e que depois se tornaram portais para o engano. Por algum tempo, desejei confrontá-la, buscar respostas, fechar aquela ferida aberta. Mas aprendi que a verdadeira vingança não está em oferecer mais dor, e sim em construir algo tão grande que a palavra fracasso se torne um fantasma impossível de ser invocado perto de mim. No íntimo, percebi que estava me transformando. Não era mais o Antônio frágil, movido pela dor da traição. Eu estava moldando um homem novo, forte, que sabia a importância de ter objetivos claros, e que não se deixava levar por ilusões passageiras. Foi difícil, claro. Houveram noites sem dormir, decisões que tiravam o meu fôlego. Mas agora, no silêncio da minha mente, havia uma certeza que não cabia em mim: eu iria vencer, a qualquer custo. E assim o fiz. O dinheiro começou a entrar, a prosperidade tomou forma, e com ela, as cicatrizes começaram a esconder-se sob a roupagem do sucesso. Mas a verdadeira vitória, essa era outra história. Era aquela que eu estava a construir, concreto por concreto, sonho por sonho, brilhou silenciosa. E eu podia sentir. A cada dia que passava, a cada contrato que assinava, a cada sorriso satisfeito dos clientes, era como se aquele homem traído fosse substituído por alguém que finalmente aprenderá a lidar com o mundo, a transformar dor em forças, e a erguer uma vida melhor, longe de quem um dia tentou destruí-lo. Meu plano estava funcionando. E eu ainda nem tinha mostrado tudo aquilo que era capaz de fazer. Havia uma estranha paz no sucesso silencioso que eu construí. Não era aquela paz leve e fácil, de momentos de descanso, mas uma paz feita de certeza, de controle. Eu dominava meu tempo, minhas escolhas, e principalmente, a minha narrativa. Marta e Paulo estavam cada vez mais longe, cada um seguindo sua vida torta, enquanto eu construía minha reta, sólida, como um muro impenetrável. Mas a verdade é que a vingança não é um caminho linear. Ela é como um jogo de estratégias, onde todas as peças precisam estar no lugar certo, e onde um movimento em falso pode todo estragar. Eu sabia que precisava agir com frieza, não para devolver o mal na mesma moeda, mas para fazê-los sentir o peso da minha ausência, e mais do que isso, do peso do meu sucesso que eles jamais alcançariam sem mim. Durante meses, acompanhei tudo à distância. Marta continuava a frequentar eventos com a mesma arrogância, sem saber que eu estava melhor, muito melhor. E Paulo, aquele arrogante colega de escritório, continuava a se encher de confiança, achando que o jogo ainda estava fácil demais para ele. A verdade era que eles nem desconfiavam que eu já não era mais o mesmo. Fui paciente porque sabia que o tempo é o melhor aliado de uma vingança verdadeira. Em meio a esse processo, comecei a adaptar minhas estratégias. Ao invés de confrontos diretos, que só alimentariam ressentimentos destrutivos,
Comecei a usar a minha nova influência para criar oportunidades onde a presença dele seria apenas uma sombra apagada. Aquele pequeno mercado onde comecei a atuar, que eles negligenciaram por achar pequeno demais, tornou-se minha base. Com as conexões que fiz, consegui trazer investimentos maiores e desenvolver parcerias sólidas. E foi então que descobri uma coisa: o poder da reputação. Ela é frágil e pode ser destruída tão facilmente quanto construída. Em questão de semanas, comecei a perceber como o nome de Marta sofria discretamente as consequências de escolhas erradas que ela tomava naquela vaidade exagerada. Era a justiça da vida, lenta mas inevitável. Lembrei-me das noites em que ela desprezava tudo que eu gostaria que ela valorizasse: nossa vida, nossos planos, nosso futuro. Agora, ela não passava de um nome na lista daqueles que tinham tudo e perderam tudo. Mas não era vingança banal, do tipo que se busca em um acesso de fúria. Era algo maior, era a vitória do homem que me tornei. Uma das minhas estratégias mais eficientes foi usar o que aprendi no mercado financeiro para virar esse jogo. Investimentos que comecei a controlar começaram a influenciar indiretamente projetos onde Marta estava incluída. Pequenos atrasos, clientes desconfiados, negócios que eram perdidos, tudo isso começou a acontecer, não por acaso, mas por planejamento. Paulo, o falso amigo e usurpador, começou a sentir o efeito disso na pele, mesmo sem entender de onde vinha. Ele, que sempre dependia das facilidades para garantir ganhos rápidos, passou a encarar a instabilidade e a perda de confiança de seus clientes. Era o começo do fim para ele. Eu, Antônio, estava jogando para ganhar. Não só para mim, mas para provar que ninguém pode destruir uma pessoa sem que ela se levante para reconstruir, mais forte que nunca. Mas nem tudo era só jogo duro. Durante essa trajetória cheia de obstáculos e estratégias frias, aprendi uma coisa fundamental: a vingança mais potente é aquela que liberta. Eu não queria só ver os dois caírem, eu queria ser livre deles e de qualquer sombra que me amarrasse ao passado. Eu comecei a perceber que o sucesso sozinho não é suficiente. Precisei resgatar também partes minhas que ficaram esquecidas na dor, meu amor próprio, minha busca por relações verdadeiras e por paz interna. E isso exigiu mais coragem do que qualquer disputa externa. Olhar minha vida sob essa nova perspectiva me fez crescer não só como empresário, mas também como homem. E essa transformação, este crescimento, eram a vingança definitiva. Porque enquanto Marta e Paulo se agarravam ao que eram, presos em seus erros e em suas pequenas conquistas questionáveis, eu me preparava para dar o último passo. O passo que fecharia esse ciclo de vez. Chegou um ponto em que percebi que não bastava apenas crescer e prosperar à distância deles. Minha vingança precisava ser definitiva, aquela que assombraria para sempre as escolhas que fizeram em minha direção. Eu não queria simplesmente vencer, queria que sentissem, em cada pedaço de suas vidas, a ausência de qualquer chance de retorno, o que perderam ao me trair. A oportunidade veio de uma forma inesperada, mais sutil do que eu imaginava, fruto da reputação que construí com paciência e hábitos que ninguém mais tinha. Era algo que só o verdadeiro trabalho e a integridade poderiam garantir: contratos valiosos e alianças firmadas com pessoas que realmente valorizavam o que eu representava. Quando soube que Marta e Paulo estavam tentando entrar num consórcio importante para expandir seus próprios negócios, não hesitei. Usei minha influência para mostrar que suas propostas não eram confiáveis, que carregavam riscos invisíveis para quem apostasse nelas. Em questão de dias, eles viram suas portas se fecharem uma após a outra. Aquilo não foi apenas um golpe financeiro, foi um golpe na vaidade e na confiança que ambos achavam que possuíam. Eu assisti a tudo de longe, deixando que a justiça do meu esforço fizesse seu curso. Mas a sensação não era exata de vingança vingativa, era de alívio. Alívio por finalmente ver que o caminho da mentira e da traição não é sustentável. O que construí, mesmo nas piores dificuldades, valia mais do que qualquer subterfúgio que eles usaram para tentar me destruir. Lembro que naquela noite, enquanto os ecos desse sucesso chegavam até mim, senti uma paz estranha. Era o primeiro momento verdadeiro em que a vingança não custava ao meu espírito, não machucava minha alma. Era minha história sendo reescrita e minha dignidade restaurada. Paulo e Marta tentaram reagir, é claro. Paulo me procurou para negociar,
Os olhos dele revelavam um misto de medo e desespero, enquanto Marta enviava mensagens veladas através de conhecidos, tentando se reaproximar, mas não havia mais espaço para isso. Eu tinha aprendido que a verdadeira força está em saber quando fechar portas para não deixar que antigos fantasmas voltem a entrar. Durante esse processo, minha relação comigo mesmo mudou profundamente. A vingança, inicialmente movida pela dor e pela raiva, se transformou em uma trajetória de autoconhecimento e resiliência silenciosa. Eu me tornei mais forte não só por aquilo que consegui financeiramente, mas por ter conseguido superar a parte mais difícil, deixar a ferida aberta se cicatrizar e não permitir que o rancor me destruísse. Dei-me conta de que o segredo não está em se preocupar em destruir o inimigo, isso é passageiro e cansativo, mas em trabalhar para construir um futuro onde você seja feliz, próspero e livre. Hoje, olhando para trás, vejo que minha maior vingança ficou muito além do saldo bancário crescente ou das cartas viradas contra eles. Foi essa transformação interna, esse desapego das mágoas antigas e a construção paciente de um homem íntegro e vencedor. Foi nessa hora que entendi que o maior adversário que enfrentei fui eu mesmo, e ao vencer essa batalha, o resto foi consequência natural. Claro que nada foi perfeito e indolor, houve perdas, erros, noites mal dormidas, dúvidas. Mas, no final, foi a soma de cada um desses momentos que me fez chegar aqui, milionário, sim, mas também livre. E o melhor de tudo? A vingança de verdade nunca precisou de agressão direta. Bastou eu ser aquilo que ninguém acreditou que eu poderia ser, um homem que, mesmo traído, se ergueu maior do que qualquer obstáculo. E enquanto eles continuavam presos ao passado que criaram, eu construía meu futuro, sólido como uma rocha. Agora posso dizer, com o peito cheio, que minha vingança foi a minha glória, e ela é eterna, porque é fruto da minha superação. Ser milionário mudou muita coisa na minha vida, não vou negar. Abriu portas, proporcionou conforto, e até me rendeu aquele reconhecimento que eu sempre desejei, mesmo quando ainda estava na escuridão. Mas também me trouxe um silêncio estranho, numa sala cheia de conquistas, onde o vazio de algumas perdas ecoava mais alto do que qualquer cifra. Eu queria que a Marta tivesse visto tudo isso. Queria que sentisse nas entranhas o que era perder alguém que, mesmo depois de tudo, se tornou maior do que ela poderia prever. No entanto, essa vingança silenciosa precisava de sacrifícios que ninguém dizia, e que nem eu mesmo sabia até me ver sozinho com elas. A riqueza trouxe liberdade financeira, mas também a responsabilidade de jamais sofrer novo golpe, de nunca deixar a guarda aberta. Observei os novos rostos que passaram a circundar minha vida, alguns honestos, muitos nem tanto, porque, no mundo que escolhi entrar, falsidades também existiam, às vezes disfarçadas de sorrisos amigáveis. Perdi a facilidade de confiar rapidamente, e precisei aprender a reconhecer as intenções ocultas. Não sei se fui melhor ou pior, mas a verdade é que aquele homem que foi traído pela Marta mudou para sempre. O que mais doía, no entanto, não era o fantasma dos traidores, mas a ausência de quem deveria estar ao meu lado para compartilhar o que construí. Construir o império da vingança custou relações verdadeiras que, por medo ou orgulho, não resistiram ao peso do passado. Fora isso, a sombra da Marta e do Paulo ainda cruzava meus pensamentos em momentos inesperados. Algumas vezes, eu me pegava pensando, será que tudo aquilo valeu a pena? Será que a dor da vingança foi maior do que a satisfação de vencer? Confesso que não encontrei uma resposta definitiva para isso. O que senti foi que, ao mover o jogo para outro nível, me transformei num homem que sabe exatamente o que quer, e que aprendeu a construir seu próprio caminho, mesmo que às custas do abandono daqueles que um dia chamamos de família. Naquele ano, me pedi uma pausa para pensar, para respirar. Percebi que, apesar das vitórias externas, ainda faltava o que considero mais importante, a paz interior. Eu me dediquei tanto a provar que podia vencer sozinho, que acabei esquecendo que o sucesso mais do que dinheiro é sobre conexões verdadeiras, que nos fazem sentir vivos. Foi assim que, pela primeira vez em muito tempo, procurei o meu passado não com raiva, mas com a vontade sincera de reconciliar. Não com Marta, ela já estava em outro lugar, distante demais, mas comigo mesmo. Aceitar o que vivi, perdoar o que não pode ser mudado, e abrir espaço para construir algo novo, para mim e para quem realmente quer caminhar ao meu lado.
A vingança podia até ter sido o motor para me lançar no que sou hoje, mas o que me fez continuar foi o desejo de encontrar sentido no que construía, não só dentro da conta bancária, mas principalmente dentro da minha história. Por isso, passei a investir também em projetos sociais e em pequenas empresas, dando espaço para que outras pessoas pudessem ter uma chance, como eu tive quando ninguém acreditava. Isso deu um sabor diferente ao meu sucesso. Senti que, finalmente, a verdadeira vitória estava em aceitar que crescer é, acima de tudo, saber se desprender do passado para construir um futuro mais leve. A vingança tinha me tornado milionário, sem ela. Mas foi minha integridade e resiliência que me fizeram um homem. E isso, ninguém me tira. Chegou o momento em que posso olhar para trás e entender que a minha vingança não foi apenas sobre eles, Marta e Paulo, mas principalmente sobre mim mesmo. Foi um processo doloroso, cheio de desilusões e transformações, uma verdadeira guerra interna cujas batalhas queimaram mais do que qualquer desavença externa. No fim, arrependimentos? Talvez. Mas não pelos passos que dei, e sim pelo tempo perdido alimentando mágoas que me impediam de avançar. Quando consegui me libertar disso, percebi que minha vida não precisava ser toda escrita pelo passado, mas pela coragem de virar a página e abrir um livro novo. Marta desapareceu da minha rota. Passou anos tentando recuperar seu lugar, suas influências, mas nunca mais foi a mesma. Paulo afundou nas suas escolhas, a ganância e a arrogância que um dia o elevaram foram as mesmas que destruíram suas oportunidades. Quanto a mim, aprendi que a maior vingança é aquela que nos faz crescer e não apenas sofrer quem nos fez mal. Tornei-me milionário sem ela, sim. Mas não apenas por acumular riquezas, e sim por acumular histórias, superações, confiança e, acima de tudo, entendimento do que importa de verdade. Hoje compartilho tudo isso não para ostentar o que conquistei, mas para mostrar que, mesmo depois da maior decepção, o caminho da reconstrução é possível. Que as cicatrizes que ficarem não impedem que se construa um futuro brilhante. Se alguém perguntar o que você aprendeu com tudo isso, eu diria: aprendi que a vida não é feita para carregar rancor, e sim para aprender com ele. Que a melhor vingança não está em destruir, mas em ser melhor do que jamais imaginaram. No meu caso, a vingança virou história, virou legado. E a Marta? Ela ficou para trás, na mesma estrada que escolheu percorrer, mas eu? Eu sigo em frente, livre, leve, e maior do que ontem, sem dependências, sem mágoas. Porque, no fim das contas, a maior vitória é a paz que se conquista quando se decide deixar ir. E essa é a minha verdadeira história, uma história de dor, de luta, e principalmente, de vingança convertida em sucesso e liberdade.